Olá, gente mais que boa! Não podemos duvidar que estamos passando por um momento difícil, um momento conturbado. E a nossa tendência como seres humanos é que quando nós passamos por uma situação igual a essa, quando a vida fica difícil, nós ficamos aí tentados a desistir daquilo que professamos. Mas eu quero dizer para você que nós temos que tomar posse nesse tempo das promessas que Deus tem feito para cada um de nós, que Deus já fez, já cumpriu. Trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. E uma das epístolas que eu gosto muito do Novo Testamento é a Epístola dos Hebreus, que apesar de não conhecermos o seu autor, e a gente fica tentado em achar que foi Paulo ou não foi Paulo, mas eu não vou entrar nesse detalhe, mas a grande realidade é que Hebreus ele coloca Cristo como o superior, Cristo como o nosso sumo sacerdote. E essa é uma das verdades mais magníficas que pode amadurecer na nossa fé, né? E para poder nos atrair mais intimamente a Ele. E eu vou ler alguns versos que vai dar para nós essa visão de Jesus como sumo sacerdote e de nós tomarmos posse disso. Está lá em Hebreus capítulo 4, a partir do verso 14, que diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de receber misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém? Que promessa linda! Que promessa, meus irmãos, magnífica! Quando nós vemos a grandeza de Jesus Cristo nesse ofício, a nossa fé ela tem que ser fortalecida. Visto que temos um grande sumo sacerdote que já passou pelos céus, Jesus, o Filho de Deus. Vamos então manter a nossa confissão de maneira firme. Jesus foi completamente bem-sucedido em sua missão para nos redimir, para nos resgatar, para tirar o pecado do mundo. Ele veio e morreu como sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Ele se levantou vitorioso sobre o pecado e a morte. Ele venceu a morte para nos dar esperança. E aí ele sobe aos céus, ao céu dos céus, sentado hoje em autoridade à direita do Pai. Sabendo disso, nós temos grandes razões para permanecermos firmes em nossa confissão de que a nossa esperança está nele. Além disso, o nosso grande sumo sacerdote, ele não se afasta das nossas necessidades atuais, nem é impermeável às nossas fragilidades, pois não temos um sumo sacerdote que não possa simpatizar com as nossas fraquezas. O inimigo das nossas almas jogou todos os dardos inflamados dele, pegou todos os seus dispositivos tentadores para poder fazer com que Jesus pudesse cair. Mas Jesus permaneceu firme, ele não pecou. Ele enfrentou o que nós enfrentamos. Por isso, ele entende as nossas batalhas de uma maneira muito pessoal. Uma outra questão que nós temos que perceber é da importância ainda maior que ele nunca cedeu aos ataques do tentador, mas permaneceu sem pecado. Assim, ele não apenas entende a nossa situação, mas pode nos garantir a vitória. Nós temos a vitória não pelos nossos méritos, mas pelos méritos, pelo poder que há no nome de Jesus.
Por este meio, nós recebemos motivo para nos aproximarmos cada vez mais de Deus, através de nosso sumo sacerdote, sem nenhuma hesitação, sem nenhuma apreensão, nenhum medo de podermos encontrar ou não encontrar a ajuda de que nós precisamos. Então nós temos que ir, portanto, ousadamente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e encontrar graça para nos ajudar em tempo de necessidade. Eu não duvido em nenhum momento de que Deus governa esse universo desde a sua criação. Desde a sua criação. E governa a partir de um trono. Deus está sentado num trono, governando todas as coisas, gerenciando tudo isso. Ele não nos abandonou. E esse trono onde ele está sentado, ele é caracterizado pela graça. Essa graça, ela só pode ser adequadamente conhecida por aqueles que vivem sob sua nova aliança, a aliança da graça. Essa graça é suficiente para justificar e santificar todos aqueles que humildemente confiar no Senhor. A graça aqui oferecida não é para a salvação inicial, pelo contrário, é para resgatar os remidos quando eles têm consciência da sua inadequação. Nós somos convidados então a aproximar-se de Deus de uma maneira íntima e participar de sua plenitude à luz do nosso completo vazio, da nossa completa incapacidade para resolvermos as coisas. Jesus, ele é a nossa esperança, porque Jesus é o grande sumo sacerdote que deve ser louvado por sua grandeza, pois Jesus tem a excelência em compreensão, a excelência em compaixão, a excelência em vitória e a excelência em graça. Então, meus irmãos, nesse tempo, não vamos desanimar. Pelo contrário, vamos nos aproximar de Deus na certeza que sua graça é totalmente suficiente para suprir a minha necessidade. Salmo 23:1, em das traduções, diz assim: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Que Deus te abençoe.